Vamos lá. Olá a todos, meu nome é Carlos Kiefer, eu sou médico, infectologista e certamente conheço muitos de vocês da Carandá. Eu acho que aqueles de vocês que me conhecem, acho que eu posso garantir que me conhecem como pai dos alunos Pedro, Karina e Júlio. E posso também garantir que isso é de passagem e de longe a minha melhor atividade, ser pai deles. Eu resolvi gravar esse vídeo porque antes do início das aulas, a Anaí e a Graça me procuraram para que fosse dada uma orientação para a escola sobre a situação da, agora, essa altura do campeonato, famosa gripe suína, ou gripe A H1N1. Isso foi há 2 semanas atrás e de lá para cá nós temos mantido contato e as orientações têm sido reforçadas sempre. Antes de começar a falar sobre as medidas da escola em si, que é basicamente o motivo desse vídeo, é fundamental dizer para vocês que a gripe H1N1 não é uma doença grave, é uma gripe comum, como qualquer outra na imensa maioria das vezes, e apenas em situações excepcionais ela pode causar alguns casos graves, como toda epidemia de gripe, como aliás ocorre todos os anos nas epidemias, sem grandes diferenças de uma para outra, para a gripe sazonal e para a gripe H1N1. Dito isso, vamos ao motivo desse vídeo. É importante dizer para vocês basicamente 2 coisas. A Carandá adotou, sob orientação, um plano de ação para retorno às aulas durante a epidemia de gripe H1N1. Esse plano de ação não saiu da minha cabeça, pura e simplesmente. Eu orientei a Carandá para isso, mas ele é baseado em estratégias de saúde pública. E, na verdade, é uma abordagem que vai poder ser usada pela Carandá em qualquer situação de epidemia ou de alerta de saúde, seja de gripe ou de qualquer outra doença, que eventualmente outro surto que venha acontecer no futuro, naturalmente só se alterando as medidas específicas para cada doença. Basicamente, o plano é estruturado em 2 vertentes. Uma vertente baseada na informação, que é a especialidade da Carandá, não é nem muito a minha especialidade, com treinamentos, diálogos, plantão de dúvidas, palestras. Hoje mesmo eu estive na Carandá conversando com os alunos do período da manhã, tiraram dúvidas, acho que esclareceram diversas das dúvidas e das suas ansiedades em relação à epidemia de gripe H1N1, foi bastante proveitoso. E filmes, eventualmente filmes que já foram passados até para vocês pais, para nós pais, e filmes como esse agora que eu estou fazendo por minha livre e espontânea vontade. E uma outra vertente, que é uma vertente baseada no controle da infecção, com detecção de sintomas, detecção de casos de pessoas doentes, acompanhamento de quem adoece, através de informação, de contato telefônico, higiene pessoal, limpeza de superfície, medidas de afastamento de pessoas doentes, aos moldes de um serviço de vigilância leigo. Não um serviço treinado, mas um serviço de vigilância leigo. Tudo isso de forma documentada e forma escrita. Não seria feito isso se não fosse de forma documentada e forma escrita. Em relação ao afastamento de pessoas doentes, há critérios bastante objetivos e preconizados pela vigilância epidemiológica para interrupção de aulas ou fechamento da escola devido a surtos e epidemias. Em particular, essa epidemia de gripe agora. Muitos de vocês já devem estar sabendo que a Carandá resolveu, com o meu suporte de decisão, eu dei esse suporte para a Carandá, interromper, a princípio, por 1 semana, as aulas da classe do 9º ano, em função de suspeitas de casos de gripe H1N1 nessa classe. Os critérios que nós adotamos, a Carandá junto comigo, foram mais rigorosos do que os preconizados pela Secretaria de Vigilância Epidemiológica. Mas isso não quer dizer que a situação seja grave. Volto a reforçar, isso não quer dizer que a situação seja grave. A situação não é grave. O que nós adotamos como critério foi apenas para respeitar a realidade da escola, que é uma escola pequena, onde a transmissão é facilitada pelos hábitos, pelas convivências, e que respeito à comunidade, tentando evitar a transmissão dentro da escola, vai ajudar a prevenir mais casos dentro da escola.
tá? Uma vez que a transmissão desse vírus se dá com muita facilidade. Embora, mais uma vez eu diga, não sejam casos graves, sejam casos de gripe comum em sua imensa e esmagadora maioria das vezes. Eu sei que muitos de vocês estão inseguros, estão com dúvidas e estão com medo do que vem acontecer com os filhos de vocês na volta para a escola. É natural que aconteçam casos de gripe, resfriados e outras doenças respiratórias no retorno para as aulas. Isso não é um sinal de alarme. Como eu falei, a gente tem que reforçar que a gripe H1N1 não é uma doença grave, é uma gripe comum, como qualquer outra, na imensa maioria das vezes. Em situações excepcionais, e apenas em situações excepcionais, ela pode causar casos graves. Isso acontece também com a gripe sazonal. Vocês podem até se perguntar, mas então por que suspendeu a aula se é uma gripe comum? Por se tratar de uma situação de epidemia, que embora de baixo risco para as pessoas, o risco para a comunidade a longo prazo ainda não é totalmente conhecido. Então a decisão foi baseada na proteção da comunidade, tá? E o nosso papel tem que ser sempre o papel da prevenção. Então, em minha opinião, eu entendo que do ponto de vista da escola, a Canandá se preparou para enfrentar a epidemia e está tomando as ações necessárias. Então era isso que eu tinha para dizer para vocês. Se vocês precisarem de algum contato, precisarem falar com a escola tem um plantão de dúvidas e eu também vou estar acessível a partir desse plantão de dúvidas. Desejo tudo de bom para vocês, espero que isso aplaque um pouco a ansiedade daqueles que estiverem ansiosos e aqueles que não estão ansiosos, assim como eu não estou, que fiquem também um pouquinho mais tranquilos e que toquem a vida dentro de um aspecto de um máximo de normalidade possível. Um abraço a todos, até lá.